a gente tem a EAP. Nesse processo aqui, vou fazer rapidinho, só para como a gente fez, para vocês entenderem, mas a gente pegou uma EAP, a gente entendeu, então, os serviços, como seriam feitos, né? Como kit médio, serviços aqui. E depois a gente vai lá e começa a definir os requisitos. Isso aqui já é uma outra tabela de um outro requisito de informação de um cliente, mas a lógica é a mesma. Vou dar um zoom para vocês enxergarem melhor aqui. Então, como vocês podem ver, eu criei uma tabelinha de requisitos de informação dos elementos para a codificação do orçamento. Então, aqui nessas três colunas aqui, eu tenho as informações do orçamento. Aqui, eu tenho as colunas de como eu vou classificar essa informação dentro do modelo BIM. Lembrando, esse é um jeito que eu faço, que a Otto faz. Até um pouco diferente, cada um na Otto tem, às vezes, uma metodologia um pouco mais bonitinha de planilha, etc., mas é o jeito que eu preferi. A Carla faz parecido, mas também numa planilhinha um pouco formatada diferente, mas a lógica é a mesma. É entender as informações que vão ser medidas aqui, ó. O grupo de serviço de paredes e painéis, o serviço. Nesse caso aqui, a gente está falando de execução de drywall, parede com placa de gesso. Quem teria o código do serviço, quem trabalha com Cienge, com Mega, etc., com RP, sabe que além do código da EAP, que a gente tem, o código da EAP ele muda de projeto para projeto. A gente está analisando um projeto, ele tem 2, 3 torres, então a gente vai ter mais códigos lá. Mas a gente geralmente tem o código do serviço. Então, é bom a gente ter serviços bem estudados, bem padronizados, e principalmente bem medidos para a obra, né? Porque às vezes a gente orçar algo que a gente não vai conseguir comparar depois, e a gente associa aqui os requisitos ao serviço. Então, beleza. Então, aqui a gente tem um serviço que está lá no nosso orçamento, né? Ou pelo menos um serviço que vai ser orçado como padrão da consultora, e a unidade de medida dele. Com base nisso, a gente vem e começa a destrinchar essas informações para passar para o projetista. Vamos lá, então, galera. Primeiramente, né? Aqui não está preenchido, vou preencher para vocês, porque já está segmentado, né, por projetos aqui. Mas, bom, para esse serviço aqui, para a gente codificar esse serviço aqui, a gente requisitar as informações para codificar, na verdade, para a gente fazer um requisito de informação para esse serviço, a gente tem que ter as informações nos elementos da disciplina de arquitetura. Em qual categoria de elemento? Não estamos falando categoria, aqui nesse cliente era Revit, mas entenda qual ia ser type que você vai estar usando, né? Ia ser wall, ia ser, enfim, ia ser covering, etc. Então, aqui nesse caso, as informações da execução desse serviço, para a gente quantificar o serviço de execução do drywall, vai vir nas categorias de parede. Alvenaria em parede, veio, corta-verga, já vai vir em porta e janela. Então, são duas categorias de informação diferentes. Impermeabilização, aqui a gente vai ter em piso em parede. Nós separamos aqui, então, nessa etapa, a gente está falando do orçamento executivo já, se ia ter o item modelado ou não. Nesse caso aqui, vocês podem notar que as vergas não vão ser modeladas. E como que eu vou tirar a informação dessa? A gente especificou aqui, em requisitos. Então, cada coluninha desse aqui, pessoal, é um requisito que eu estabeleci. Então, requisito 00, eu setei como quantitativo. Como que a gente vai calcular esse quantitativo? No caso de parede drywall, só área. Aí aqui no caso da alvenaria de tijolo cerâmico em metro quadrado, área e comprimento. Por que área e comprimento? Porque a gente vai medir o levantamento da alvenaria em metro quadrado, depois a gente vai medir a marcação de alvenaria também em metro linear. No caso das vergas, a gente vai tirar essa informação de uma forma paramétrica, ou seja, a gente vai usar parâmetros de informação de outras famílias, de outros elementos, como portas e janelas, para tirar a informação das vergas, do comprimento total de vergas, que é a largura da esquadria mais 70 centímetros, 30 para cada lado. Aí vai me perguntar, Arthur, mas meu Deus, vai ter diferença, às vezes tem no pilar um pouquinho menos. Mas isso aqui foi validado pelo cliente, que fazia sentido e era suficiente quantificar assim. Mas seguindo esses requisitos, galera, então, Carla, você fica à vontade para comentar, tá? Seguindo aqui os requisitos, então, a gente vai requisitar, então, o tipo, né, o item, qual a informação que eu preciso ter naquela parede, que eu vou quantificar a largura dela mais 60 centímetros, para eu saber, para eu identificar na quantificação que ela é aquela para aquele serviço, né? Então, por exemplo, vamos aqui seguindo do drywall, vamos seguir aqui embaixo, ó. Vamos seguir aqui na alvenaria. Eu preciso especificar qual que é o material, qual que é o tipo da alvenaria. Entenda, eu não estou falando para você escrever no material, que o material é bloco cerâmico. Eu preciso identificar o tipo no material, que é uma alvenaria de bloco cerâmico ou de concreto. Por quê? Porque eu tenho serviço tanto de execução de alvenaria cerâmica quanto de bloco de concreto. Depois, um requisito número 2 que eu preciso é a segmentação por local. Por que que está aqui? Fachada, muro, escada, garita, escada de gás. Porque o cliente solicitou essa segmentação. Porque a nível de controle de obra, ele vai comparar o que ele orçou para cada tipologia de local e o que foi realmente executado. Então, isso aqui está diretamente ligado com a EAP do projeto, com a EAP de planejamento, não só de orçamento.
acho que vale até falar, né, Carla? Qual que é a diferença do ERP de orçamento e planejamento? Você que trabalha num Ciente, no RP, você vai ver que o seu ERP só chega até o 4º nível, como a gente mostrou ali. Sei lá, torre, grupo de serviço, pavimento e serviço. Você não consegue descer mais. Uma ERP de planejamento, a gente pega lá, execução da alvenaria de 19, do pavimento, segundo pavimento da torre A, a gente quebra ela em locais. Por exemplo, execução da alvenaria da escada, execução da alvenaria de apartamento, execução... Pode ser só de escada de apartamento. Então, eles pediram essa segmentação aqui. O requisito número 3 é a espessura do bloco. Aí eu vou falar, Arthur, precisa escrever o nome de tipo que o bloco é 19? Tu pode fazer isso ou não. Porque esse parâmetro, esse requisito já existe. Ele é um requisito nativo de elemento. A gente tem lá a espessura da parede de alvenaria, então a gente consegue puxar essa informação. Então a gente está dando para o projetista a opção de como ele vai inferir essa informação, contando que a informação venha. E mais para frente aqui, até a gente estava levantando aqui, né, como seria que faltava nos modelos BIM, etc. E aqui a gente indicava também uma segmentação de controle, assim, só para uma lembrança, nível de bloco, pavimento, apartamento, tem coisa que a gente quer medir por apartamento ou não. Só para fechar aqui o requisito de informação, lembrando, a gente está falando de arquitetura como exemplo aqui, mas a gente tem todas as disciplinas aqui também. Deixa para vocês verem aqui, ó. Estrutural, vamos lá. Para a concretagem dos pilares de concreto FCK 25 MPa. Tem que estar, vou medir em metro cúbico da disciplina de estrutura, na categoria pilar, vai ser modelado, eu vou quantificar o volume, tem que ter informação que o pilar é de concreto, tudo isso já vem na informação do elemento, lá vindo do Ibérico, TQS, mas eu preciso puxar um parâmetro de informação daquele pilar, que ele é do FCK 35 e não de 25, entendeu? Então eu preciso conseguir diferenciar isso. Se eu recebo uma informação genérica, eu não vou conseguir diferenciar e quantificar isso. Então eu vou ter que quantificar na mão, que é o que a gente não quer fazer. E o legal da sacada desse jeito que a gente acaba fazendo, que depois a gente vai lá e pode filtrar aqui a nível de, cara, todas as paredes, por exemplo. Então, vamos filtrar a categoria, que aqui o filtro está puxando, né? Mas todas as paredes, todas as categorias de parede, quais informações tem? Então, você filtra aqui parede. Para paredes eu preciso ter informação de área, comprimento, tipo, se ela é drywall, se ela é alvenaria de concreto, etc. E é muito legal que ela resulta nesse tipo de coisa aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui é uma representação legal. Como está aparecendo para vocês aí? Está aparecendo meio preto, assim? Não. Tá normal? Tá legal? Tá. Então, agora apareceu vocês, a tela de apresentação, assim. Tá. Antes estava certinho. Aí, ó. Então vou colocar aqui, dar um zoom para vocês verem. Galera, essa tabela que eu mostrei para vocês aqui, ela é chatinha, né? Imagina, você solta esse tabelão aqui na mão do projetista, ó. Que adequa aí. Cara, pra gente que fez a tabela é muito fácil. Pro projetista talvez não. Então a gente tem que ser mais didático, não adianta. Então, essa mesma tabela aqui, ela está sendo representada aqui, ó. Então a gente fez um mapa para mostrar as informações que estão associadas às paredes. Ou, por exemplo, aos pisos. Vamos usar o exemplo dos pisos aqui. Deixa eu dar um zoomzinho aqui, ó. Então, da onde que ela tirou? Tipo, meu Deus. Tem que ter espessura final, conforme o DNA. Olha isso aqui, ó. Tem que ter... Opa. Produção. Revestimento em camadas, conforme o DNA. Contrapiso. O local. Cobertura. Sobre laje, etc. Tem interno e externo. Área. Seria do tipo piso cimentado. O acabamento, etc. Então, tudo isso veio da filtragem ali na tabela. Recapitulando, então, né? O que a consultora precisava? Ela tem uma estrutura de orçamento, ela faz o orçamento de uma forma padrão, ela busca fazer isso, ela tem as informações que ela precisa, ou quase isso, a gente vai lá e especifica tudo que a gente precisa com base nessa EAP, no DNA, e traz algumas formas mais didáticas de apresentar para o pessoal, né? Então, aqui tem esse mapa, mas também vocês podem apresentar. Aqui, ó, bem simplesinho, tipo, ó, cara, requisitos de informação para a sessão de quantitativos do orçamento executivo, pisos. Então, tem aqui, ó, o tipo de revestimento, uma ilustração, as camadas de piso, um exemplo delas, né? Aqui a gente está, lembrando, a gente está mostrando no Revit aqui, porque foi o que a gente usou, mas a mesma coisa serve para o ArchiCAD. Vale até falar, pessoal, que no caso do ArchiCAD, como a gente tem os vegetais eles permitem a gente personalizar layers, camadas associadas aos elementos. Então, essa informaçãozinha de local, ela não precisa estar no nome de tipo do piso, ou dentro do material, ela pode estar só num vegetal, para eu juntar todos os elementos de um banheiro, por exemplo. O pessoal que é de obra sabe, né? Às vezes a gente precisa medir quantos metros quadrados tem de cerâmica ou de azulejo, cerâmica ou azulejo no banheiro para pagar a mão de obra, para pagar o empreiteiro, né? Por medição. Então, se a gente já tem essa informação segmentada, ajuda bastante. Além disso, pessoal, para fechar essa primeira parte,
Então, com a definição dos requisitos de informação, a gente tem algumas especificidades que são daquele projeto. O que eu quero dizer com isso? O famoso a premissa do projeto, o briefing do projetista, ou até mesmo o briefing imobiliário. Quem trabalha com projetos imobiliários, a grande maioria da galera, entende que às vezes uma consultora ela tem 2, 3 tipos de produto. Só que mesmo que ela tenha um tipo de produto só, um lançamento ela já pode ter itens diferentes do outro. Por exemplo, fechadura eletrônica. Eu vou dar um exemplo mais legal. Soleira. Nesse prédio, no primeiro prédio da consultora que está analisando, eles faziam soleira só na porta de entrada. Aí depois resolveram aumentar um pouquinho o padrão para colocar soleira em outras portas, ou em áreas nobres. Então a gente tem que conseguir filtrar, se a gente vai quantificar as soleiras pelas portas, como eu mostrei ali, tipo das vergas, a gente tem que conseguir filtrar quais portas têm soleiras. Então tem que estar na família da porta, modelado, ou ter uma informação. Então a gente tem esses briefings, nas entradas de projeto, de coisas que variam naquele empreendimento, além do DNA. Então, características construtivas de algum sistema, por exemplo, climatização e etc. Então, gente, num geral, é assim que a gente requisita essa informação do projetista, ou se você é projetista, no caso, né, como você vai entender qual informação tu precisa entregar para o seu cliente, se ele quiser fazer quantitativo. Muito provavelmente ele não vai saber, seu cliente não vai saber. Se você não recebeu nada disso, tu vai questionar, tu vai entender, tá, mas como que tu vai fazer o seu orçamento? Como que tu organiza, principal do hidrossanitário? Como que tu organiza aí? Tu faz aquela composição de FINAP, tubulação, um assentamento de tubulação. Nossa, horrível que negócio. Ah, não, você só faz uma verba, tudo bem, você quer uma lista de materiais? Então tá, como que você quer que segmenta? E assim vai. Então, se você é contratante e vai precisar requisitar essa informação, faz esse processinho que te mostrou. Se você é contratado, ninguém te apresentou isso, questiona. Tenta entender o que ele vai precisar, como que é a AP dele, arquitetos principalmente, né, que muitos arquitetos acabam entregando, né, lista de quantitativos também. O pessoal das instalações geralmente entrega também, né, fazendo bem. Mas mesmo assim, como que está a organização desse quantitativo? Tem que estar olhando para essa EAP do cliente também.